Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro com a equipe LED. Semanalmente, publicamos vídeos voltados aos professores da educação infantil que podem ser vistos em seu horário de trabalho toda quarta-feira. Organizamos o canal com playlists específicas. Localize a playlist Educação Infantil Aprendizagens Inovadoras. Lá você encontra também os vídeos dos encontros anteriores, para acessar quantas vezes quiser. Uma vez estando lá, aproveite e se inscreva em nosso canal. Nossa conversa de hoje irá abordar o tema Google Formulários como sendo mais uma das ferramentas que podem estreitar o vínculo entre a escola, crianças e família, podendo ainda contribuir para a documentação pedagógica durante o período de aulas não presenciais. Eu sou a professora Karina e faço parte da equipe LED. Olá, pessoal. Eu sou a professora Juliane, sejam todos bem-vindos. Parabéns por estarem aqui conosco, aprendendo juntos. Esperamos que fiquem conosco até o final. Olá, pessoal. Eu sou a professora Sheila, também faço parte da equipe LED, sou professora de anos iniciais. E na conversa de hoje, nós iremos abordar vários itens muito legais, importantes. Teremos a participação da educadora Tamira de Souza. Iremos abordar quais as ferramentas e equipamentos estamos usando na live de hoje. Falaremos e aprofundaremos um pouquinho mais sobre o Google Formulários, principalmente localizar, definir título, alterar tema, inserir, conhecer estilos de perguntas, inserir imagem nas questões, nas alternativas, importar questões, inserir título, descrição, como colocar um vídeo nesse formulário, uma imagem, até mesmo dividir por seções, alterar as configurações gerais, como que eu envio esse formulário para as famílias, como que a família irá enxergar, né, as questões que estarão disponíveis no formulário, e como que o professor consegue visualizar esse feedback, como que ele enxerga as respostas das famílias. Teremos um momento para se inspirar, de olho na dica, e finalizamos com o feedback. Temos o prazer de receber hoje aqui no canal LED a Tamira, a professora Tamira de Souza, que é graduada em Pedagogia e especialista em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal de São Carlos. É professora efetiva da rede pública do município de São José dos Campos, em São Paulo, atuando na equipe técnica da Secretaria de Educação como orientadora de ensino, formando professores e equipe gestora. Também atua como formadora de alfabetizadores. Atualmente é vice-presidente do Conselho Municipal de Educação e do Conselho de Acompanhamento do Fundeb. Foi redatora do Currículo Paulista, fez parte do time de autores dos planos de aula Nova Escola e integra o time de formadores da mesma organização. Olá. Olá, Tamira. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Agradecemos a sua participação e a contribuição que você vem a trazer a nós. Muito obrigada. A gratidão é minha, né? Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Feliz de poder contribuir com essa inovação, né? Essa educação inovada que vocês promovem tanto, né? Todas as semanas aqui, Karina, Sheila, Ju, né? E ampliando esse conhecimento para a rede, mas também além da rede, né? Quantas pessoas acessam o canal, assim como acessam o portal em busca de conhecimento e encontram materiais de tanta qualidade, materiais que apoiam e inspiram bastante a prática de todos os educadores. Que bom, Tamira. Nós também estamos muito felizes. E como o nosso assunto de hoje será sobre os formulários Google,
nós gostaríamos que você contribuísse fazendo aí um link, uma inserção do assunto com a documentação pedagógica, que nós vemos que isso será muito positivo. A criação de formulários a serem enviados às famílias, às crianças, e o acesso dessa coleta de informações para poder estar fazendo a documentação pedagógica. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Com certeza e com alegria, né? Bom, um ponto que é bastante importante para a gente começar a nossa reflexão é saber que a documentação pedagógica, embora tenha se ouvido falar tanto de documentação pedagógica, né? Tem tido tantas indagações com relação ao contexto atual, mas uma coisa não mudou com relação a essa documentação. A documentação pedagógica, já diz que é pedagógica, então ela é responsabilidade do docente, responsabilidade da gente enquanto professor, né? E ela é normatizada nos documentos que balizam a nossa prática. Então, tem muita literatura que fala sobre documentação pedagógica, autores, né, bem bacanas, muitas inspirações, até mesmo de Reggio Emílio, mas o principal que a gente precisa estar olhando para iniciar essa nossa conversa, Karina, é para os documentos que normatizam a nossa prática. Então, tanto a Base Nacional Comum Curricular tem lá na sua página 37 um parágrafo que fala especificamente da relevância dessa documentação, quanto também o currículo paulista também traz isso, né, de uma forma até assim, eu sou suspeita por ter sido uma das redatoras, mas a gente tenta trazer isso com encantamento, com leveza, e vocês podem depois, né, se aprofundar nesses documentos e buscar lá no currículo paulista, na página 63, o item que fala dessa questão da documentação pedagógica. E agora, olhando para esse compromisso que é nosso, de sistematizar, né, as aprendizagens das crianças, ou até mesmo de criar, antes de sistematizar, as diretrizes falam que nós temos que criar condições, e isso é muito forte, porque a diretriz diz essa palavrinha, condições para que a criança seja capaz de, aí vai falando, brincar, imaginar, aprender, conviver, e muito daquelas condições têm relação direta com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e nos responsabiliza, né? Porque ela diz, olha, você que é professor, que é professora, você tem que criar essas condições. Tá, em condições normais, a gente lá no dia a dia da escola, a gente estava querendo ou não, numa situação um pouco mais comum, um pouco mais cotidiana. A gente estava fazendo isso ali de maneira ordenada, muitas vezes até com uma certa leveza, muitas vezes já com conhecimento, às vezes tentando inovar aqui, inovar ali, um registro diferente, mas as condições nos favoreciam a estar próximo das crianças, né? A observar, a ter uma escuta ativa. E hoje a gente sente até falta, né? Eu não sei, mas a gente vai na escola, às vezes está surgindo uma coisa pontual, e a gente precisa, e a gente vê aquele silêncio, e aquilo, assim, dá até um choque no coração da gente, porque a escuta das crianças, você ir numa escola, visitar, ver ela tendo as suas iniciativas, faz toda a diferença. Porém, a gente está vivendo esse contexto de distanciamento social, em que as salas estão vazias, né? Não tem mais as crianças balançando no parque, as mesas estão todas intactas, muitas cadeiras para o alto, e a gente tendo que criar uma conexão com a criança, e aí a gente só consegue essa conexão, e isso também no contexto comum, né, no contexto antes de pandemia, a conexão que a gente tem primeiro com a criança passa pela conexão que a gente tem com a família. E eu sempre falo isso, né? E eu acho lindo quando as diretrizes, na verdade, o parecer 20 de 2009 diz assim, que a família é a voz da criança.
E hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar fortalecendo essa conexão e muitas vezes usando dos meios, literalmente, de conectividade, de canais assim que envolvem as questões até de internet, algumas vezes envolve um recurso de uma determinada rede social, ou recursos agora, como vocês vão estar trazendo daqui a pouco, do Google, né? O Google é um grande aliado nosso, ele tem muitas ferramentas para nos apoiar com relação à documentação pedagógica. E eu gosto muito, muito mesmo de todas. Eu não sou expert como vocês três, mas eu vou lá explorando e criando também algumas alternativas, até porque a gente também, quando trabalha com a formação de docente, a gente também precisa estar fazendo essa documentação pedagógica, porque a intencionalidade que você tem, professor, quando você prepara a sua proposta, né? Aquela proposta que vai para o site, ou aquela proposta de interação semanal com a família, com a sua criança, ela precisa vir permeada de intencionalidade pedagógica. E isso não é algo que a gente transpõe, né, até mesmo para quem cuida da criança, mas é algo que tem que estar muito claro para mim, para você, quando a gente está planejando uma proposta. Tá. Muitas pessoas têm me perguntado, e acho que isso é algo bem interessante de colocar aqui, meninas, porque muita gente tem falado como cuidar dos materiais, como cuidar dessa devolutiva, do feedback que as famílias também estão devolvendo, como organizar, né? E uma das formas que vocês vão trazer hoje, que é o formulário Google, ele tem algumas vertentes que atende a tudo, né? Porque eu vou falar do meu campo, assim, de prática, depois vocês vão entrar com a técnica, mas eu vejo que o formulário Google, ele atende tanto, né, a parte que a gente está planejando, né? A gente planeja, vai editando ali, vai inserindo. Ele tem uma apresentação estética também, que é atrativa, se a gente usa todos os recursos. Então ele colabora tanto com o envio da proposta, quanto também com chegou a proposta, a família que tem acesso, né, a esse recurso, ele colabora para a dinâmica da realização da atividade não presencial. Ele é um recurso bastante potente nisso. Algumas crianças, eu acredito que as crianças pequenas, né, seja mais ainda potente isso, porque as crianças pequenas, elas já têm mais esse contato, esse acesso, essa organização, até mesmo com tablets, com esses recursos. Então, elas podem até ter alguma iniciativa um pouco mais aproximada daquilo do convencional. Já com os bebês e as crianças bem pequenas, eu vejo que pode ser um suporte mais de orientação às famílias, né? Mais um suporte de diálogo, de inspiração aos pais do que propriamente às crianças. Mas ele cumpre esse papel, né? De nos ajudar enquanto um template funcional para preparação da atividade não presencial, para a realização da proposta. E depois, gente, o que eu acho que é o máximo mesmo, que eu estava até falando com as meninas antes da gente começar, ele é um aliado nosso na organização dos feedbacks que a gente recebe. Porque o formulário, ele tem algumas ferramentas que vão nos ajudar a olhar tanto para o coletivo, quanto para a singularidade de cada criança, de cada família. E isso faz toda a diferença. Porque o que acontece? Quando a gente fala de documentação pedagógica, a gente olha assim para o todo, mas a gente não pode deixar de olhar para a especificidade de cada criança. E nós estamos, né, todos nós, à procura de algo que nos instrumentalize para poder apoiar esse registro individual. E o formulário, elas vão mostrar daqui a pouco, ele tem uma função que nos ajuda a mensurar
essa participação, esse envolvimento, esse engajamento que está acontecendo lá em casa, né, na casa de cada criança. Outra coisa, porque eu estava aqui pensando, né, refletindo sobre o formulário e a documentação pedagógica, uma outra questão que o formulário também pode nos apoiar é que ele também tem a viabilidade de ser analógico. Em que sentido? No sentido de eu realizar uma impressão, depois acho que vocês devem estar falando disso também, em questão da criança que não tem acesso à internet. Então, de repente, pode-se criar algumas formas para que esse material também fique disponível no seu formato analógico, impresso, para as famílias. Então, para a gente ir concluindo, né, esse momento, porque as meninas têm muito o que passar, a ideia que eu tenho, a percepção que eu tenho é que vocês devem aproveitar bastante esse encontro, esse momento. Eu também vou ficar espiando aqui de fora, porque o formulário Google é mais um braço da Google que vem ser um aliado nesse momento em que a gente está, que cada um de vocês, estão se reinventando, e eu não posso deixar de registrar aqui, antes de eu encerrar minha participação, a gratidão por cada um de vocês que estão, e a gente sabe, enquanto equipe, né, equipe técnica, enquanto pessoas que estão acompanhando o trabalho de vocês nas escolas, a gente sabe que cada um tem feito o seu melhor, tem se desdobrado, né, tem se reinventado, tem gente, eu ouço história, tem gente que está trocando muita figurinha para aprender a avançar numa tecnologia ou outra, e a gente tem a felicidade de ter uma rede que tem um departamento, um setor que cuida só dessas questões da tecnologia, onde a gente precisa, sim, aprender, desenvolver as habilidades e adquirir essas competências com relação a essas ferramentas. Então, assim, gratidão, aproveitem ao máximo essa aula, essa live, e que Deus abençoe o nosso trabalho. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Tamira, nós que agradecemos a sua contribuição. Foi um relato aí de um valor imensurável para todos nós, né, como aprendizado, embasado em teorias importantíssimas e também embasado em práticas, né, com a sua experiência tão rica. Muito obrigada pela sua participação de hoje. E com certeza agora nós vamos continuar aqui colocando a parte técnica, o como fazer, né, esse formulário, nos inspirando também na sua fala, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Bom, continuando a nossa conversa de hoje, né, depois desse relato riquíssimo aí, vamos para a parte prática, vinculada aí com a pedagógica também. Para a gente realizar esse encontro de hoje, a gente usa as ferramentas que temos disponíveis também para vocês aí na escola, né? E uns aplicativos como o YouTube, uma plataforma de compartilhamento de vídeo, e o StreamYard, que conversa com o YouTube para fazer com que nós três possamos aparecer na tela ao mesmo tempo com vocês. Na verdade, o StreamYard possibilita até compartilhamento de 6 telas. Agora há pouco com a Tamira também foi através do StreamYard, né? Todo o conteúdo criado pelo LED está sendo apresentado para vocês através do Google Apresentações, que é esse ícone amarelo aí. E para realizar o feedback, que estará no final do encontro de hoje, e também é tema de todo o conteúdo que vai ser exposto para vocês, temos aí o Google Formulário, que tem esse ícone roxinho. Além disso, temos os equipamentos notebook, o fone aí de ouvido com microfone e a internet que possibilita
toda essa experiência. Isso mesmo. E aí nós iremos introduzir, então, os formulários. O que seriam esses formulários, né? Ele é um recurso, como já foi dito, da Google, né? E ele permite a criação e administração de pesquisas, questionários. Ele está incluído ali no Drive, é de fácil acesso. Então, quem possui um Gmail, uma conta Gmail G Suite, pode estar acessando este recurso. Ele também permite a colaboração e o compartilhamento, assim como os outros recursos, os documentos, as planilhas, as apresentações. Então, é um recurso que ele vem sendo, né, um aliado para acompanhar, né, tanto o coletivo quanto o individual. Ele vai fazer parte aí das nossas próximas contribuições. E o que eu consigo realizar, então, com esses formulários, né? A Tamira já apresentou algumas ideias e a gente vai estar complementando aqui. Eu posso estar pensando em criar entrevistas, enquetes, é uma forma de escutar a criança ou até mesmo a família, né? Eu preciso manter o vínculo com a família neste período, né? A família precisa estar próxima do professor, e aí eu posso, então, utilizar essa ferramenta como um dos meios para esse momento, não é, meninas? Isso mesmo, Sheila. Também pensando aí no uso do formulário, posso estar criando pesquisas de opinião, né, para entender como que está sendo tudo isso com as famílias, pedir sugestões para que a gente possa estar estreitando esses laços e esse vínculo cada vez mais. Posso também estar visualizando, de acordo com as respostas que chegam, gráficos, analisar ali os resultados, tudo em tempo real, né? Porque conforme as pessoas vão enviando, finalizando o formulário e enviando, a minha planilha ela vai se atualizando, então eu consigo estar vendo isso em tempo real. E aí, conforme eu vou analisando, eu vou estudando as respostas, eu consigo descobrir e planejar novas rotas para estar seguindo aí com as crianças durante esse momento. Posso também receber atividades, imagens, vídeos, em que a família possa fazer ali o upload de arquivos que a criança faça um registro, com a produção da criança através de desenhos. Os pais podem estar, as famílias estarem fotografando ali a ação das crianças e encaminhando através de upload também dentro do formulário. E eu consigo criar uma planilha com os resultados das respostas, né? Então, lá dentro do formulário, na parte de editor do professor, nós vamos passar lá na frente como que é o passo certinho, mas eu consigo, esse formulário, ele gera uma planilha que eu consigo estar avaliando ali e estudando as minhas respostas para que eu possa estar seguindo o próximo passo. E aí fica aquela pergunta: como acessar o Google Forms ou o Google Formulários, né? Onde ele está? Para que você tenha acesso a ele, você precisa ter uma conta Gmail, faça o login dessa conta, e assim que abre-se o Gmail, você vai localizar no topo superior direito da sua tela esses círculos do Google e das ferramentas Google, né? E você localiza o ícone, que é esse roxo do formulário, clica sobre ele. Essa é a forma de localizar através do Gmail, quando você acessa toda a sua parte que recebe os e-mails. Uma outra local que a gente pode localizar o formulários é quando a gente acessa o Drive. Então, você está dentro do Drive e quer usar o Google Forms. Qual é o caminho a se fazer? Você vai clicar no botão novo, vai abrir uma janela oculta e no final dela tem a palavrinha mais. Você clica sobre ela, aparece mais ferramentas, inclusive formulários Google. Clica sobre ele, em seguida
o Google Forms abre-se na sua tela para você começar a editar, enfim, o que deseja. Como colocar um título, né? Imagina que eu acessei, como foi falado agora, e de cara abre-se essa tela para mim. O primeiro passo que deve ser um cuidado que a gente deve ter sempre é colocar o título nesse formulário. A gente digita nas duas partes que estão em destaque aí na sua tela o título desejado. Porque a partir do momento que você fecha esse formulário, se você não coloca um título, vai ficar mais difícil de localizá-lo, né? Então, seria aí um modo de organizar e já no primeiro momento decidir qual vai ser esse título do formulário. E você tem a opção de colocar uma breve descrição para auxiliar o leitor que está acessando esse formulário aí posteriormente. E aí nós temos também uma opção de personalizar o tema deste formulário. Todo o layout, né? A maneira que a criança ou que a família irá receber, qual será o plano de fundo, qual será o tema proposto. Então, nós temos essa opção também. No canto superior da tela, nós temos a opção personalizar tema. Com um clique, eu vou ter esta janela, temas, fazer upload e fotos. O próprio formulário já disponibiliza alguns temas específicos, trabalho e escola, ilustrações, comer e beber, festa. Assim que eu clico, o meu plano de fundo já se adequa a esse conteúdo, tá ok? Mas e se eu tenho uma imagem, gostaria de colocar uma imagem específica para o meu plano de fundo, para o meu tema? Você vai clicar em fazer upload, localizar essa imagem e inserir. Ou até mesmo, se você tem já algumas fotos específicas, você também pode recorrer a fotos, selecionar o que deseja e deixar como tema. E aí, para complementar, nós temos mais opções. Então, a primeira que a gente mostrou seria escolher uma imagem, né, um tema de fundo. Depois eu posso também estar configurando as cores, né, as laterais. Então, eu venho em cor de tema, seleciono a cor. A cor também de plano de fundo, também posso escolher aqui num degradê. E o estilo de fonte também posso estar alterando. Isso vai depender do que o professor está propondo para o envio e para as respostas aí do formulário. Isso mesmo, Sheila. E fazendo essa personalização aí dos temas, deixa o formulário assim com a carinha que você quiser, né? Se você está querendo colocar uma temática mais infantil, voltada às crianças, você pode estar buscando lá no banco de imagens do próprio formulário, né? Essa inserção. Então fica colorido, fica da maneira que você gostar. E aí, na sequência, nós temos a indicação de adicionando perguntas, né? Como que é o passo a passo para você estar adicionando as perguntas ao seu formulário? Então, primeiramente, você clica nesse ícone indicado aí, que é um sinal de maisinho dentro de um círculo, tá certo? Depois que você clicou, ele vai estar abrindo para você as opções de perguntas, né? E aí é o momento de você estar definindo o tipo de pergunta que você quer, né? Tá escolhendo resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, uma pergunta para que os alunos façam, né? As crianças façam upload de arquivos. Você quer ela em escala linear, em grade de múltipla escolha, em grade de caixa de seleção, uma pergunta de data, uma pergunta de horário. Então, essa listinha aí vai estar abrindo para você, e aí você pode estar selecionando qual você queira, né? E digita ali, no caso, a sua pergunta, e embaixo sempre tem uma opção de obrigatória. Ela, geralmente, quando você cria a pergunta, ela está desativada,
Para você estar ativando essa caixinha, você clica no botãozinho que ele vai ficar colorido. E aí você seleciona a pergunta como obrigatória. Qual é o objetivo de você selecionar essa pergunta como obrigatória? Quando nós recebemos o link para responder um formulário, digamos que lá tenha 10 questões. Uma vez que você seleciona ela como obrigatória, a pessoa que estiver respondendo não pode pular, ela não pode deixar de responder, ela vai ter que responder de alguma forma para você. Agora, se você achar que aquela pergunta é uma pergunta opcional, é uma pergunta de palavra aberta, é uma pergunta de sugestão, que você não veja necessidade de ser obrigatória para a pessoa responder, você pode deixá-la desativada, tá bom? O que mais que nós temos aí, meninas? Antes de dar continuidade aí na visualização dos estilos, né, para acrescentar com o que foi falado agora há pouco, tem uma grande questão que os professores sempre nos procuram, que é com relação às imagens, aos vídeos que podem ser colocados dessa forma, né, onde vai ter o acesso público, que seja até dos pais, conforme a gente está orientando aqui. É legal sempre escolher os temas, as imagens já definidas pelo Google Forms, porque elas são de domínio público, né? E caso você queira colocar uma outra diferente, lá no nosso portal a gente colocou uma aba onde você tem lá questões que tratam somente com relação à segurança na internet voltada para a educação, né? A gente não orienta a colocar fotos de alunos, sempre tem que ter permissão, então vale aí a gente estar complementando tudo isso para que vocês se respaldem e busquem as alternativas melhores, assertivas para essa estratégia, tá bom? Então, continuando aí, visualizar os estilos de resposta. Aqui a gente mostra como que cada um dos estilos que a Karina acabou de apresentar agora vai aparecer para as pessoas que estão respondendo o formulário. Por exemplo, a resposta curta aí, nós colocamos o nome completo. Seria voltada para quando a gente monta o cabeçalho do formulário, onde a gente quer conhecer a pessoa. Por exemplo, aí com relação ao nome. Quando a gente quer uma resposta maior, que ele vai ter que escrever mais palavras, a gente orienta aí a usar a opção parágrafo, certo? Quando o professor deseja usar a múltipla escolha, basta ele clicar em múltipla escolha, ele aparece aí com esses círculos, onde a pessoa vai poder clicar em apenas uma das respostas. A caixa de seleção já vem com os ícones de resposta quadrados, até para você saber diferenciar. É múltipla escolha ou a caixa de seleção que eu coloquei aqui? A caixa de seleção é quadrada. E ali ele tem a opção de selecionar vários quadros ao mesmo tempo. Além disso, temos lista suspensa. Quando eu pergunto aí, sua turma fica oculto a janelinha, e a partir do momento que eu clico lá em escolher, abre-se a janela com todas as opções que o professor ou digitou ou copiou e colou ali. Tá ok? Isso mesmo. E nós temos também, além dessas que a Ju comentou, nós temos também um estilo de pergunta que pode facilitar bastante para o professor e para a família, que eu posso fazer o upload de determinado arquivo e enviar dentro desse formulário. Então, por exemplo, eu posso registrar através de uma imagem, tirando uma foto e anexando a este formulário. Eu tenho também a opção de colocar um documento, uma planilha, um vídeo. De repente, a criança desenvolveu a determinada proposta da semana e foi possível filmar um trecho da proposta e anexar a este formulário. Então, eu tenho a opção de fazer upload de arquivo. E aqui nós temos mais estilos de perguntas, né? Visualizando como eles ficariam aí. Por exemplo, a escala linear, você
Pode, por exemplo, aí tem, numa escala de 1 a 5, atribua a relevância do assunto de hoje. Aí você coloca 1 aí para sem relevância e o 5 aí para maior relevância, ou seja, excelente. A grade de múltipla escolha, a carinha dela fica dessa forma, onde a pessoa vai ter que relacionar as linhas com as colunas. A caixa de seleção também tem essa carinha. Se caso o professor faça alguma pergunta onde a pessoa precisa digitar o dia, né, a data e o horário, eles já ficam pré-definidos aí para a pessoa responder apenas no espaço delimitado aí pelo Google Forms. Vejam que a data, ao clicar, aparece o calendário, onde a pessoa só clica na data daquele dia, facilitando aí, dando mais agilidade no processo. Isso mesmo, gente. E agora nós temos uma opção de adicionar imagens na pergunta, né? Então, como que eu posso estar direcionando uma imagem, inserindo uma imagem lá na introdução, juntamente com a minha pergunta, para que eu tenha a resposta sobre a observação dessa imagem? Então, primeiramente, você clica na pergunta em que você deseja inserir a imagem, tá? Através desse íconezinho aí que está sendo mostrado e que está em destaque em rosa. Uma vez que você clica nele, vai estar abrindo essa janela que tem aqui da parte de baixo do slide, para que você possa localizar a imagem, né, que você queira. Ela pode estar no seu computador, e aí você tem que estar fazendo o upload. Você pode estar tirando uma foto ali da câmera naquele momento. Você pode estar colocando o endereço, né, na internet que a imagem se encontra, buscando dentro do seu Drive, buscando através de pesquisa no Google naquele momento, tá certo? E aí você escolhe a imagem, você seleciona ela clicando e clica em inserir. Automaticamente ela já vai como está sendo mostrado ali do lado. Eu coloquei como modelo esses emojis, tá certo? E aí a pergunta ficou da seguinte maneira, como exemplo: escolha um emoji, né, um rosto, que mostre como está seu sentimento hoje e escreva o motivo. Então eu coloquei uma imagem para observação e observem que eu deixei como resposta curta, poderia ter deixado como parágrafo também, para a família estar ali respondendo. Então a criança vai identificar como que ela estaria naquele momento e colocando o motivo, tá certo? Então esse seria um exemplo de pergunta com imagem. No próximo slide, nós temos como adicionar imagens nas alternativas, tá certo? Então, já seria uma outra ação. Eu estaria fazendo a pergunta e adicionando imagens para a pessoa estar selecionando. Eu coloquei como múltipla escolha para estar escolhendo um, mas poderia estar colocando como caixa de seleção, enfim, a critério de quem está elaborando qual seria o objetivo daquela pergunta. Qual que é o passo, então? Eu clico na alternativa, né, que eu desejo inserir a imagem. Então, ela vai estar ficando em azulzinho, como tem ali na linha, por exemplo, de opção 4. E aí, clica naquele íconezinho de imagem, como está em destaque ali em rosa com a setinha. Depois, você vai estar abrindo essa janela, como eu mostrei anteriormente aí embaixo da nossa parte escrita, para você estar localizando. Também para fazer o upload dentro do seu computador, tirando uma foto através da câmera do seu notebook, por endereço, né, por URL, através de fotos, buscando, do Google Drive ou uma pesquisa de imagens do Google também. Então, ele vai estar abrindo essa janela, você busca o local que você quer, você seleciona a imagem que você quer colocar na alternativa e clica em inserir. Uma vez que você clica, ela já mostra como está ali do lado. Por exemplo, eu coloquei uma imagem de parquinho, eu coloquei uma imagem na outra opção de merenda, e eu coloquei uma imagem na outra opção de sala de aula. Poderia não estar escrevendo, poderia deixar só a imagem, ou poderia colocar como eu coloquei também. E a pergunta que entrou seria: qual espaço da escola você quer ficar bastante quando voltar às aulas?
Então, dependendo do contexto que você está trabalhando, sobre os sentimentos, sobre as aulas não presenciais, esse seria um exemplo de adicionar imagens nas alternativas, tá bom? Que mais que nós temos, meninas? Agora nós entraremos no importando perguntas. O que seria isso? Vamos supor que eu já tenho um formulário criado e eu desejo aproveitar algumas questões que já foram inseridas aí anteriormente. Para eu não ficar digitando novamente as perguntas, o que eu posso fazer? Eu posso importá-las para esse meu novo formulário. Formulário, então, eu devo clicar no ícone, nesse que eu estou selecionando, vou localizar o formulário que eu desejo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2 formulários em destaques. Eu seleciono o formulário, clico na opção selecionar, e aí ele vai me mostrar essa janela. E eu vou poder escolher quais perguntas eu quero reaproveitar deste formulário. Basta selecionar as perguntas que eu desejo, e aí eu clico na opção importar perguntas. Automaticamente, meu formulário ele vai sendo completado com essas perguntas que eu selecionei. Então, acaba facilitando bastante para o professor, que muitas vezes, né, se repetem alguns itens. Por exemplo, se eu tenho a minha listagem de alunos já, os nomes completos de cada criança, em um formulário anterior, eu não preciso digitar tudo novamente. Eu venho na opção importar perguntas e resgato para esse meu novo formulário. Então, acaba facilitando. E aqui a gente tem as orientações de como adicionar título e descrição. Você tem a barra, a mesma que a gente adiciona as perguntas, nós temos esse ícone aí com o T maiúsculo e o T minúsculo. Ao clicar nele, aparece uma janela onde você estaria adicionando tanto o título quanto a descrição. No caso, a descrição é opcional. Por exemplo, você poderia estar utilizando essa ferramenta para orientar o desenvolvimento das próximas sessões, das próximas questões, que podem até estar numa sessão específica. Fica aí a dica para vocês, tá? Isso mesmo. E agora nós vamos estar mostrando como você pode estar adicionando um vídeo, né, para alguma pergunta que você queira estar encaminhando para as famílias. Então, você precisa estar clicando no ícone que parece um playzinho, né? Uma setinha, assim, um triângulo para o lado direito, parece um play. Você clica nele, que ele vai te encaminhar para adicionar vídeo. Ele vai estar abrindo essa janelinha que nós temos aqui do lado, tá certo? Para você estar fazendo o quê? Uma pesquisa do vídeo. Você pode estar localizando o vídeo ou pelo YouTube ou pelo endereço que você já tenha, tá certo? Você pode estar pesquisando de repente, se você está conversando com seus alunos, passando várias indicações de brincadeiras, você pode pesquisar algum vídeo, por exemplo, de brincadeiras, você pode colocar algum vídeo de música que tenha movimentos para eles estarem fazendo, você pode estar indicando vídeos de algo que você queira estar criando com eles, um passo a passo, você pode estar indicando vídeos para os pais também, de alguma informação que você queira estar ali alinhando com eles, né? Porque muitas vezes nós falamos, nós passamos algumas orientações e aí nós encaminhamos algum vídeo para estar contextualizando um a mais sobre essa informação. E aí você clica sobre o vídeo que você queira e você seleciona ele, né? E clica em inserir, tá bom? Você pode inserir o vídeo e depois que você insere esse vídeo, você pode também estar escrevendo ali um título, uma legenda, uma explicação do que você queira estar, qual é o propósito do seu vídeo, tá certo?
E você também pode adicionar imagens entre as questões. Como que você faria isso, né? Tenho lá 4, 5 questões e entre a questão 2 e 3 eu quero inserir uma imagem que pode contextualizar as duas próximas. Você clica na alternativa que deseja inserir a imagem, clica nesse ícone que está destaque aí, localiza a imagem da mesma forma que foi explicado anteriormente, né, por URL ou alguma imagem que esteja no seu computador. E assim que você localizar o que quer, seleciona e clica em inserir. Automaticamente essa imagem vai para o seu formulário. Tá ok? Isso mesmo. E agora, para adicionar sessões. Como que seria essa questão de sessões? O objetivo seria para facilitar para quem está respondendo, né? No caso, a família com as crianças. Então, eu posso, por exemplo, separar por temática. Na primeira página, eu vou colocar algumas questões só referente aos sentimentos, por exemplo. Aí, uma outra sessão, eu vou separar uma sessão só de brincadeiras. Então, eu posso reorganizar o meu formulário de uma maneira em que facilite para as crianças e para os pais, né, para focarem em determinados assuntos. Como que eu faço isso? Eu tenho sinal de igual dentro lá do formulário e eu tenho a opção adicionar sessão. Quando eu clico, automaticamente ele já me separou uma sessão. Aí eu venho com o título e venho com uma descrição dessa sessão. Feito isso, eu já posso estar colocando as minhas questões relacionadas a essa sessão, e se for necessário, se eu precisar criar mais sessões, eu posso já estar vinculando uma outra aqui, clicando em adicionar uma nova. E o interessante, Sheila, é que além de facilitar para as pessoas que estão respondendo, as sessões também auxiliam ao professor quando ele vai filtrar os dados desse formulário. Eles ficam mais organizados, digamos assim. Tá? Então seria uma opção aí, um plus, né, a mais para vocês. Isso mesmo, Ju. E aí nós temos a opção de estar alterando as configurações gerais do formulário, tá certo? Então eu penso no objetivo do meu formulário, qual o público-alvo, né? Para quem que eu vou estar enviando esse formulário, se ele é mais direcionado às crianças, se ele é mais direcionado à família, e aí eu posso estar fazendo essa configuração. Como que é? Uma vez que o seu formulário está aberto, lá na parte de cima do lado direito, perto do botão enviar, que sempre fica em colorido, tem uma engrenagem. E nessa engrenagem, quando você passa o mouse em cima, aparece ali configurações. Você clica sobre ele. Quando você clica nesse ícone, abre essa janela aí para vocês de configurações. Tá certo? Nós temos as configurações aí de uma maneira geral, que é o que eu vou estar falando agora. Nós temos as configurações de apresentação, como vai estar falando posteriormente, e nós temos a configuração para os testes, que nós não vamos estar explicando porque ele não é específico para essa faixa etária. Seria para estar colocando pontuação, seria num outro olhar, tá bom? Então nós não vamos tratar sobre ele. Primeiramente, então, eu vou falar do geral. O geral, você tem essas caixinhas de seleção aqui na lateral esquerda, que você pode estar ativando ou desativando, de acordo com a necessidade aí do seu formulário. Então, por exemplo, coletar endereços de e-mail. Eu quero receber o endereço do e-mail de quem está me respondendo o formulário. Embaixo, é necessário fazer login. Então, eu vou ativar aí para fazer login quem está respondendo, ou eu não quero que, não precise que faça login. No outro quadradinho aí, eu quero limitar somente a uma resposta ou eu quero receber mais de uma resposta das pessoas? Então, são essas configurações que nós temos aí. Do lado direito, nós temos as configurações sobre os participantes. Os participantes, eles podem editar após o envio. Então, assim, uma vez que ele enviou, ele pode voltar e refazer
a mesma questão, a mesma resposta, né? Refazer aquilo ali. Os participantes, eles podem ver gráficos de sumário e respostas de texto. Então, se você não quer que aconteça isso, você deixa ele em branco. Caso você queira alguma dessas opções, você clica e ele fica coloridinho, aí é uma vez que ele está ativo. Nós temos aí também a opção do tamanho máximo dos arquivos enviados por upload. Então, uma vez que eu vou criar uma questão, que eu vou receber envio das famílias, então eu tenho que estar, por exemplo, vendo o tamanho desses arquivos. Então, dependendo do que eu vou, tá? Então, se eu penso num vídeo, eu preciso pensar num tamanho maior. Talvez nem tão grande se eu estiver estipulando ali um tempo de 1 minutinho, 2 minutinhos. Se eu quero uma imagem, eu posso estar estipulando ali 1 giga. Então, de acordo com a sua pergunta de upload, o que você quer estar recebendo, você vai estar restringindo aí o limite de tamanho. E uma vez que você decidiu todas as configurações, é importante você clicar em salvar, porque ele só vai estar ativo ou desativo depois que você salva essa configuração. E a apresentação, meninas, o que nós temos para falar sobre configuração? Olha, pessoal, eu vou voltar na mesma tecla que iniciei falando. Como é super importante colocar um título lá no início, aqui quando a gente trata das configurações, sempre antes de enviar esse formulário para qualquer pessoa, eu preciso verificar como que estão as minhas configurações, tá? Isso aí é primordial. E para complementar aí da sequência ao que a Karina apresentou, nós temos a parte que a gente vê também todas as configurações que diz respeito à apresentação desse formulário para as pessoas. Também localizo o ícone da engrenagem, clico em apresentação. Agora há pouco a Karina apresentou tudo para vocês que diz respeito às configurações gerais, e agora com relação a essa apresentação do formulário. Eu posso ativar ou desativar a barra de progresso, eu posso ativar ou desativar, embaralhar a ordem das perguntas, ou seja, entre uma resposta e outra do formulário, as pessoas vão visualizar as perguntas de maneira embaralhada. Eu posso ativar ou desativar o mostrar link para enviar outra resposta, tá ok? E posso ainda acrescentar uma mensagem de confirmação que auxilia as pessoas que estão respondendo esse formulário no feedback, né? Eles têm mais segurança. Olá, suas respostas foram recebidas. Obrigada por sua participação. Quando ele recebe essa mensagem, muitas das vezes ele tem mais segurança. Pronto, enviei o que precisava, né? Tá ok. Quando a gente deixa de colocar essa mensagem aqui no LED, várias vezes a gente percebeu que as pessoas respondiam várias vezes, né? Então, seria uma forma de auxiliá-los. E sempre clicar no botão salvar assim que terminar todas as configurações aí, tá bom? Além das configurações já mostradas, nós temos também algumas a mais, que seria nos 3 pontinhos no canto superior também do nosso formulário. Que seria, então, a primeira opção? Eu, de repente, digitei uma questão, preciso alterar uma coisinha e outra ali, eu preciso voltar uma ação. Então, eu vou clicar na opção desfazer. Uma outra opção, quero fazer uma cópia desse documento e, de repente, fazer algumas alterações pontuais em alguns itens apenas. Eu posso fazer uma cópia clicando nesse item. Essa cópia ela fica no meu Drive e eu também posso compartilhar com as outras pessoas, posso configurar da maneira que eu achar melhor. Eu tenho a opção também de enviar o formulário para a lixeira. Não quero mais determinado formulário. Então, eu clico na lixeira, mando para a lixeira.
Esse item, que parece um clipzinho que a gente riscou para vocês e deixamos um alerta aqui, é um item que não é necessário utilizar, tá ok? Muitas pessoas, muitos professores se confundem. No momento de enviar o formulário para a família, para o aluno, eles acabam clicando nesse item. E aí vem uma outra configuração que a pessoa, na verdade, não chega no produto final que deveria. Então, para enviar o formulário para o aluno, para a família, nós vamos mostrar no próximo slide. Esse aqui é o nosso não clique. Considerem. E para imprimir as questões, né, os itens lá do meu formulário, vamos pensar naquele aluno que não tem acesso, né, ao recurso tecnológico e ele precisa também participar, mas o único meio dele participar seria pelo meio impresso. Então, eu venho no item imprimir, e aí, para economizar quantidade de folhas, eu salvo primeiro em PDF esse meu formulário, e aí sim eu faço a impressão. Por que a gente dá essa dica? Se eu clico direto e não salvo em PDF, é um formulário que seria, por exemplo, de 5 páginas, muitas vezes ele vai subir para 10, 12 páginas. Então, uma maneira de economizar é salvando em PDF e colocando para imprimir. Eu posso também adicionar colaboradores, né? Nós estamos no momento de preparar aulas remotas, muitas vezes em parceria com algum professor. Então, eu posso criar um formulário e adicionar esse professor como colaborador. Então, ele também pode digitar, ele pode excluir uma pergunta, incluir. E aí, eu tenho também a opção configurações padrão, que serão aplicadas a todos os formulários criados no futuro. Então, se eu mantenho essa configuração, os próximos serão iguais. Sim, agora nós chegamos na parte aí crucial, que é com relação ao envio desse formulário para que a família possa responder, por exemplo, né? Eu já coloquei o título, já coloquei as descrições devidas, já inseri todas as perguntas, as questões, alternativas, imagens, já verifiquei as configurações desse meu formulário e prontinho, quero enviar para que as pessoas possam responder. Eu localizo esse botão enviar, que fica sempre no topo direito da nossa tela, lá no formulário. E você tem aí duas opções em destaque para estar enviando esse formulário. E a que a gente orienta vocês a enviar seria aí, no caso, através de link, certo? Que a gente colocou como primeira opção. Você vai clicar no ícone do link, que é essa correntinha ou clips que a Sheila falou agora há pouco, certo? Em seguida aparece uma janela com um link longo, onde você tem a opção de clicar em URL curta, ou seja, ele vai deixar esse link menorzinho, tá? E em seguida você clica aí em enviar, tá bom? Uma outra opção que nós temos seria enviar através de e-mail, que nós temos o ícone que é um envelope, tá vendo no topo à esquerda da corrente? Você pode, se você tem um e-mail das famílias e quer enviar diretamente ao e-mail deles, você vai usar essa opção. Vai inserir o e-mail deles e em seguida colocar enviar, tá ok? É importante lembrar também que quando a gente seleciona essa opção de links, né, eu posso copiar e mandar até mesmo pelo grupo de WhatsApp. Muitas escolas optaram, né, por ter um grupo das famílias no WhatsApp, então eu copio esse endereço e já mando no grupo de WhatsApp ou mando na rede social lá que eu tenho fechada, facilita bastante. E aí, nós chegamos na opção como visualizar o formulário, o modo resposta. Então, eu, professor, criei o formulário,
Só que eu preciso saber como que a família vai enxergar esse formulário, como que a criança vai ver o todo desse formulário, porque fica diferente. O professor, enquanto ele está no momento de edição, ele visualiza de uma maneira. Quando o aluno recebe o formulário, ele já está configurado de uma outra maneira. Então, para enxergar modo resposta, eu clico nesse olhinho, que chama-se visualizar. E aí, uma outra janela irá se abrir e vejam a diferença do meu lado esquerdo para o meu lado direito, né? Tenho uma outra visão aí para o modo de resposta. E nessa parte nós temos aí como visualizar as respostas das famílias. Então eu fiz meu formulário, olhei as configurações, enviei e todos responderam no tempo previsto lá. Como que eu vou visualizar isso daí? Você não precisa nem esperar esse tempo passar, você vê tudo em tempo real. O primeiro que responder agora, você já tem acesso a essa resposta, tá ok? Você, no formulário, tem a parte da edição, que seria as perguntas, estão vendo aí no topo da tela. Ao lado da palavra perguntas, você tem a palavra respostas. Você clica sobre ela, em seguida vão aparecer todas as respostas dentro do formulário mesmo. Então, seria uma opção de visualizar as respostas no formulário. E você tem uma outra opção, que no caso seria visualizar as respostas através de uma planilha de Excel. Você clica no ícone verde que está em destaque, tá? E você vai visualizar uma aba de internet abrindo automaticamente ao lado de onde você está, com todas as respostas desse formulário. E a gente também destaca aí o botão aceitando respostas. Por exemplo, tinha um prazo para que as pessoas respondessem esse formulário. Esse prazo encerra-se hoje. Ele sempre vai ficar ativado automaticamente a partir do momento que eu criei esse formulário. Então, se eu não quero aceitar mais nenhuma resposta a partir de agora, eu venho nessa parte que nós estamos mostrando para vocês e escorrego o botão ali para desativar o aceitar respostas, tá ok? Nós recebemos as informações da Tamira para podermos, assim, encaixar a documentação pedagógica dentro do contexto dos formulários Google, não é mesmo? E aí, no decorrer de todo o processo, nós vamos enxergando o como fazer, e o momento para se inspirar é um momento em que nós vamos, assim, internalizando o conhecimento e pensando no como aplicá-lo à nossa turma, né? Respeitando ali a especificidade da faixa etária, a característica da faixa etária. Então, nós temos, nesse lado de cima aqui, nós indicamos um artigo, tá certo? Ele é um artigo sobre a documentação pedagógica, traçando o caminho, construindo possibilidades. Vale a pena estar investindo aí nessa leitura. Embaixo, nós temos um curso da Nova Escola, de como criar um formulário no Google, né? É um curso aí também de carga horária de 2 horas, tá? Para quem quiser. O link está aí nos dedinhos, é só você clicar na imagem que uma nova janela já se abre a você para você estar fazendo essa consulta. E aí nós temos um momento de reflexão também, que a realização de formulários, ela deve ser vista como comunicação entre escola, família, crianças. Essas pesquisas, né, que nós criamos através do formulário, elas apoiam na produção de novas experiências, na seleção e na organização de diferentes registros, que são coletados durante todo o processo. A documentação enquanto processo, ela implica a produção de registros ao longo do percurso. Então, assim, só reafirmando o que já colocamos ali em cima. Através aí do quê? De fotografias, de produções das crianças,
através dos relatos que nós conseguimos das famílias no formulário, dos relatos que nós conseguimos das crianças também do formulário, através de enquetes sobre opiniões, sobre gostos. Isso tudo entre outras possibilidades. É apenas um momento para você se inspirar e criar cada vez mais aí o seu plano, o seu percurso de aula, tá bom? E todos esses links que indicamos aí estarão na descrição do nosso vídeo aí no YouTube, para que você possa clicar e acessar a página que deseja, tá? E deixamos aí de olho na dica para vocês que no portal LED, essa apresentação que estamos utilizando agora já está disponível para vocês na aba Aprendizagens Inovadoras. Localizem-se pela sigla, né, EF de Ensino Fundamental e, no caso de vocês, EI, Educação Infantil. O tema de hoje é o Google Forms, então com essas legendas você consegue acessar o que deseja aí no portal LED, tá bom? Chegamos ao final do nosso encontro. Vocês perceberam que o conteúdo ele é um pouquinho extenso, então, como a Juliane já comentou, todo o material fica no portal e o vídeo também fica em nosso canal. Então, se vocês quiserem praticar ao mesmo tempo, vocês podem voltar para o vídeo, ir pausando, ir acessando os documentos. E também não podem se esquecer, inscreva-se em nosso canal, todas as dicas, todas as inovações nós vamos postando lá. E para a gente encerrar, nós temos o link, né, para o feedback de vocês, gg.gg/liveled. E hoje, com a novidade, quem tem um aplicativo para QR Code pode estar utilizando, né, essa imagem e acessando ao nosso formulário. Então, vejam só, além de mandar o link, eu também posso estar utilizando o QR Code para facilitar aí o acesso. Eu agradeço a participação de vocês e até o nosso próximo encontro. Parabéns para todos vocês que ficaram conosco até agora, tá? Espero que a gente possa contribuir com a sua experiência, né, na escola, com tudo que você deseja estar inovando e utilizando aí com as famílias, com as crianças. E esperamos vocês semana que vem, na quarta-feira. Tchau, tchau. Obrigada. Agradecemos aí a participação de vocês durante o nosso encontro. Obrigado por estar até o final conosco. E quarta-feira que vem temos um novo encontro. Até lá. Tchau, tchau.